Queridos, isso é importantíssimo. Nós precisamos entender que sem a ressurreição, Jesus seria só um mártir, mas um mártir morto aí. Se ele não ressuscita para nossa justificação e declarando que Deus aceitou o sacrifício dele, ele seria só mais um que morreu. Me diz uma coisa, alguém morre por uma verdade, uma mentira? Quem morre por uma mentira? Talvez uma pessoa possa até morrer porque a mentira dela pode causar danos, mas 12 pessoas entregam a sua própria vida para ser castigado, humilhado, exposto e perder a sua vida se Jesus não ressuscitou? Eu não morreria. Foi uma alucinação. Não existe, a psicologia já prova isso, alucinação grupal. Se vocês observarem, antes da ressurreição de Cristo, todos estavam abatidos, todos estavam desesperançosos. Foi ver Jesus ressuscitado, ele aparece a Maria Madalena, as mulheres, depois aos discípulos e tal. Quando Jesus diz que ressuscitou, aquele povo todo poderia ter dito, não ressuscitou. De 518 pessoas dizendo, Paulo quando escreve isso ainda estava vivo, né? Muita gente ali. É mentira, ninguém viu não. Sem a ressurreição não existe cristianismo. Grandes historiadores, doutorandos, pós-doutorados, já foram visitar as maiores bibliotecas do mundo para tentar desconstruir e nunca conseguiram. Inclusive, para quem não viu, acho que todos já viram aqui, Em Defesa de Cristo, está lá na Netflix, um jornalista do Washington Post, a mulher se converte, ele fica irado porque vai virar beata, e ele então sai, pede 1 ano de férias no Washington Post, para poder fazer grandes pesquisas, aprofundar as pesquisas em todos os lugares, para provar que Jesus não era o Cristo, ele não ressuscitou. E ele vai nas faculdades, ele chama especialistas renomados, e no final simplesmente ele se rende. Já estou dando spoiler, mas não tem como. Se a pessoa é sincera intelectualmente, vai ter que se render. Simplesmente ele se rende e passa a ser alguém, um seguidor de Cristo fiel. Escreveu em defesa da fé e em defesa de Cristo. Você pode questionar a existência de Sodoma e Gomorra durante centenas de anos aí, que já foi provado agora. Tudo bem, mas a ressurreição não tem como. É a base de tudo. E se foram os romanos que tomaram o corpo? Se fossem os romanos que tivessem tomado o corpo, seria a coisa mais fácil para acabar com o cristianismo. Era só jogar na arena, o Cristo de vocês aí morto, ó. E eles não tinham como fazer isso, a coisa proliferou. A seita nazarena cresceu demais. E eles não tinham como parar, as pessoas estavam morrendo por essa verdade, sendo extirpadas, sua vida sendo extirpada nas arenas, e eles não negavam. Porque depois do Pentecoste, o poder de convencimento já não vai ser mais ocular, como foram com os 12 apóstolos, toda aquela primeira leva de cristãos. O poder do convencimento agora vai ser o Espírito Santo, que vai agora, foi dado no Pentecoste, que vai convencer o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. É ele que convence. Se eu precisar ver Jesus, o corpo dele, né, Jesus ressuscitado, para crer, eu nunca vou crer, porque eu não tenho como ver. Mas o Espírito Santo pega essa verdade da obra de Cristo e aplica no nosso coração. Isso se torna uma verdade poderosa na nossa alma, que nos transforma, ok? É o Espírito Santo, o testemunho agora é dado pelo Espírito. É ele que nos convence e prova. Isso é maravilhoso. Por isso que a igreja não precisa de campanha, a igreja não precisa de nada para chamar ninguém para dentro, ser uma igreja maneirinha, ser uma igreja com novas, não precisa disso.
As pessoas que fazem isso não acreditam no poder do Espírito Santo, não dependem do Espírito Santo. Aí enche a igreja de lobo, de gente que interesseira nas promessas que é dada lá em cima, e não por causa do Cristo, porque foi convencida pelo poder do Espírito Santo. Elas estão lá pelas promessas, e muitas vezes falsas, porque quem te traz aqui de maneira ímpar é o Espírito Santo, porque Ele fez essa obra no teu coração. Eu não posso usar cenoura para te atrair. É o Espírito Santo que convence você, é Ele que transforma o seu coração, é Ele que dá testemunho do Cristo na tua alma, é Ele que te convence do teu pecado, da justiça e do juízo que todos nós iremos enfrentar, seja quando morrermos, seja quando Ele voltar. É Ele que te convence disso.